Olá pessoal, tudo bem? Então esse daqui é o vídeo no 7º exercício, no qual eu vou mostrar para vocês como fazer uma planilha com coordenadas de pontos que você coletou com o próprio celular, por exemplo, virar uma camada de dados vetorial dentro do QGIS. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhadinha na planilha, dos dados que nós vamos usar aqui dentro do QGIS. Então esses aqui são os dados que nós vamos usar no QGIS, são dados cedidos pelo Corpo de Bombeiros de Uberlândia, o 5º Batalhão Corpo de Bombeiros de Uberlândia. Eu peguei só alguns, São dados que representam pontos em regiões, em locais que ocorreram incêndios. Então nós temos esses dados aqui e nós queremos colocar eles dentro do QGIS e visualizar onde ocorreram, onde aconteceram essas ocorrências. Então o nosso trabalho aqui está quase que completamente feito, mas tem algumas coisinhas que seria importante mencionar para vocês. Primeiro, o QGIS não vai aceitar o dado em formato de tabela na extensão que o Excel salva. Então nós temos que fazer uma transformação. Vamos fazer essa transformação. Primeiro, copie toda essa tabela aqui, que eu vou disponibilizar para vocês. E vem aqui na área de trabalho e abra um novo arquivo, documento texto. Então, o formato do bloco de notas. Nós vamos fazer no bloco de notas. Digita aí pontos, como o nome do arquivo. Abre esse arquivo e cola dentro desse arquivo os dados que você copiou da tabela. Agora, para a gente formatar e ficar belezinha para conseguir colocar dentro do QGIS, só faz o seguinte, copia essa área aqui, que está em branco, copia essa área tabulada, Aqui o espaço não é um espaço, é uma tabulação. Então copia essa área tabulada aqui. E pressione ao mesmo tempo no seu computador a tecla Ctrl e a tecla H. Cole aqui, nesse localizar aqui, cole essa tabulação que você copiou. E aqui embaixo coloque para substituir por ponto e vírgula. Veja bem o que vai acontecer aqui dentro com essa tabela. Substituir tudo. Então ele substituiu todos os campos que estavam com tabulação como espaço. E agora colocou um ponto e vírgula no lugar desse espaço que tinha. No QGIS, interessante, Interessante saber. No QGIS, nós vamos colocar esses dados aqui bem tranquilo, bem fácil, do jeito que eu estou passando para vocês. Por quê? Essas coordenadas foram coletadas aqui e estão representadas em graus decimais. Se você tem as coordenadas coletadas em graus, minutos e segundos, você pode fazer a transformação ou buscar por sua conta e risco agora, uma forma de inserir os graus, minutos e segundos ali dentro do QGIS. É fácil, é tranquilo, mas é uma tarefa que você pode tentar fazer, tentar desvendar para se habituar até trabalhar com software. Então nesse caso aqui já está tudo pronto, ou seja, aqui eu sei que a latitude, como está no hemisfério sul, é negativo, e como é oeste a longitude, então é negativo também. Então os valores já estão prontinhos para a gente colocar dentro do QGIS. Repare também que o separador aqui, decimal, é uma vírgula, não é ponto, Então use vírgula para separadores decimais aqui, beleza? Então, na hora de salvar, tem uma coisa interessante aqui. Na hora de salvar esse arquivo, vem aqui em Arquivo, Salvar Como, e digite aqui, na hora de salvar esse arquivo, digite ali, pontos.csv. Essa daqui é a extensão na qual nós podemos salvar os arquivos para o QGIS conseguir ler, tá bom? Então, digite o nome do arquivo que você quer digitar, depois digite .csv. CSV é a extensão que o QGIS vai conseguir ler. Na hora que eu salvei o arquivo .csv, ele veio para cá, Ele veio para cá. Então eu tenho aqui a planilha do Excel, o que eu copiei da planilha do Excel para o bloco de notas e do bloco de notas para o arquivo em extensão CSV. Tá bom? Então lá no QGIS, você pode vir aqui para adicionar essa camada de pontos, vem aqui em camada, adicionar camada com texto delimitado. Então nós vamos adicionar essa camada com texto delimitado. Nessa janela, interessante notar algumas coisas aqui. Então, primeiro, para inserir o arquivo, vem nesses 3 pontinhos e busca lá o arquivo .csv.
né, ó, para o mouse um pouco em cima do arquivo que ele vai mostrar para você, né, se vai ser um arquivo .csv, arquivo de valores separados por vírgulas. E aqui, arquivo planilha Microsoft Excel. Então provavelmente vai ser esse aqui, né, de cima. Tá? Então nós delimitamos aqui os separadores das colunas, né, os separadores dos atributos com o ponto e vírgula, não foi com a tabulação, né? Aqui para baixo você não precisa mexer. Se você reparar aqui embaixo, ó, tudo que você fizer aqui nos campos de cima, você tem a tabelinha aqui, ó, já a tabela pronta aqui embaixo. Tudo que você modificar aqui, né, ó, se eu mudar a expressão, colocar aqui que o separador é uma vírgula, ele já faz a separação completamente errada. A tabela já fica completamente errada aqui embaixo, né? E aí ele não vai conseguir reconhecer quais são os campos corretos, né, para gerar o ponto. Então volta aqui, coloca ponto e vírgula, né? Eu só mostrei que aqui embaixo você já tem uma prévia, né, desses dados, como é que eles vão entrar dentro do QGIS, né? Então aqui na variação, aqui, ó, nos campos de coordenada, né, nós temos coordenadas de ponto, deixa isso aqui selecionado, né? Você pode inserir uma tabela sem coordenadas de pontos aqui no QGIS também, você pode trabalhar com esse tipo de dado, né, mas não é o caso agora. E no campo X, né, a variação em X, né, a variação em X é a variação longitudinal, tá? Então, longitude. E a variação em Y é a variação latitudinal, beleza? Então, aceite isso daí. Pode colocar aqui, ó, no SRC, pode colocar 4326 mesmo, que é o WGS 84. Se não tiver, coloca lá, 4326. Procura ele e coloca como sistema de referência. E aí, na hora que você der um adicionar, você vai reparar, opa, deu problema. Mas e por que deu problema, né? Olha só, um campo que eu deixei marcado aqui, que eu estou indicando para o QGIS que são coordenadas em graus, minutos e segundos, né? E na verdade eu estou trabalhando com graus decimais, né? Então aqui são coordenadas que estão em graus sexagesimais e aqui o dado que eu quero inserir dentro do QGIS está em graus decimais. Então isso que deu o problema. Então se eu desabilitar esse item, olha só, e adicionar, problema de novo. Deu problema de novo. E agora, o que a gente faz, né? Pensa, olha só, revisita todo esse campo aqui e vamos ver o que aconteceu, né? Então eu sei que o separador de expressão aqui vai ser o ponto e vírgula, o separador de cada atributo, né, cada coluna vai ser um ponto e vírgula, tá correto. Vou descartar a primeira linha, né, do cabeçalho lá, enfim. Opa, o separador decimal é a vírgula. Lembra que eu falei para vocês? O separador decimal vai ser a vírgula nesse caso, então tem que indicar, né? Tem que indicar. Aí volta aqui, coloca longitude, latitude e vamos ver se ele consegue agora entender que o ponto, né, que é ponto esses dados aqui que eu estou trazendo para o QGIS. Na hora que eu coloco, olha só, surgiu aqui os pontos. Olha, beleza, vamos dar uma olhadinha onde estão esses pontos. Que representação feia, né? Não tem nada aí. Então, para a gente conseguir visualizar onde caíram esses pontos, né, coloca lá a base de dados do próprio Google ou do OpenStreetMap, né? Eu vou colocar aqui os dados da Google, né? Então, coloquei aqui a base de dados da Google. Eu posso vir aqui alterar também o tamanho desses pontos, as cores desses pontos, né? Ó, se eu vier com o botão direito, propriedades, ó, e eu posso modificar o estilo. Ó. Eu posso aumentar o tamanho do ponto, ó, fazer do meu jeito, né? Colocar aqui 4, mudar a cor, ó, aplicar. Olha só o que aconteceram com os pontos aqui embaixo, né? Então eu posso fazer N representações aqui. Vamos ver se esses pontos caíram aqui dentro de Uberlândia. Aqui é Uberlândia, né? Então, essas aqui são as representações dos pontos, né, com ocorrências de incêndio dentro de Uberlândia. Para confirmar, olha só. Vem com o botão direito aqui em cima desses dados e vem na tabela de atributos. Olha só. A tabela de atributos, como eu disse para vocês no vídeo anterior, né, nós temos aqui as colunas que representam as características, né, desses dados, né? Nós temos aí os atributos desses dados. Nesse caso aqui, coordenada latitude e longitude, e a natureza e o identificador, né? A natureza desse incêndio, né?
Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aonde é essa área de reflorestamento. Se eu der 2 cliques aqui, ó, se eu der um clique aqui, ele já seleciona aqui na tela para eu ver onde foi. Ó. Olha que interessante. Essa daqui é uma área de reflorestamento. Olha só, teve um incêndio aqui. Nós temos já a condição de mostrar onde estão, né, as ocorrências de incêndio aqui em Uberlândia. Mas qualquer planilha com dados que você tenha coordenadas, né, coletadas em campo, você pode trazer aqui para o QGIS e ele vai representar para você exatamente onde você coletou. Beleza? Então é isso. Nesse vídeo era isso para mostrar para vocês.